A quem está chegando agora ao canal O Que Diz a Física, bem-vindo ao bordo. Obrigada, gente, pelas inscrições. Estou bem animada aí com o crescimento desse canal. O bem-vindo a bordo é literal, porque eu estou aqui no meio do mar e estou sem acesso à internet, porque vim passar férias com a minha família aqui essa semana, então eu não vou poder responder aos comentários, mas responderei assim que tiver internet novamente no final de semana, tá bom? Então deixem seus comentários aí. Se inscrevam, curtam, todas essas coisas de youtuber aí que eu tenho que começar a fazer, né? Pois bem, eu vou aproveitar que eu tô aqui isolada para responder alguns dos comentários sobre a minha formação. Então, eu queria explicar o que significa ser uma física espacial, que é o que eu sou, e por que eu não sou considerada uma astrônoma ou uma astrofísica, né? Existe diferença, talvez uma diferença mais sutil entre astrofísico e astrônomo, mas uma diferença maior entre um astrofísico e um físico espacial. Para começo de conversa, a gente considera espaço a partir da alta atmosfera da Terra. Então, a gente que é físico espacial, a gente estuda desde os processos que acontecem na alta atmosfera da Terra até o espaço em torno do sistema solar, que é dominado pelo Sol, que a gente considera chamado heliosfera. Então, existe toda uma região dominada pelo vento solar e pelo campo magnético do Sol, e todos os processos que acontecem ali físicos são de interesse de um físico espacial. A gente não estuda apenas o plasma em torno da Terra e tudo isso, a gente estuda também os processos dominados por campo magnético e tudo que acontece ali no meio do caminho. Então, por exemplo, eu posso estudar também modulação de partículas energéticas que vêm de outras regiões, de outras galáxias, que são os raios cósmicos, por exemplo. Então, eu acabo estudando um pouco processos fora dessa região da heliosfera, mas a partir de modulações e coisas que eu consigo entender dentro dessa bolha, em torno do sistema solar, que é a heliosfera. Essa heliosfera ela é muito maior do que o sistema solar. O sistema solar está lá no miolo, mas a região de domínio do Sol é muito maior do que isso. Então, a partir dali, desse limite, você começa a ter influência de ventos e de processos causados e trazidos por outras estrelas. Então, a gente considera o meio interplanetário, que é essa região aqui em torno do Sol, e a partir dali, o meio interestelar, que é o que acontece, já tem domínio de outras regiões ali, outras estrelas da nossa galáxia. Já vou aproveitar para falar que esse vídeo aqui não vai ser editado, então vocês vão ter que me aguentar gaguejando um pouquinho aí, tá bom? Meu pensamento vai e volta às vezes, então tenham paciência. O meu objetivo aqui é mais para explicar para quem está saindo do ensino médio como que você pode ter uma carreira dentro da física espacial e o que a gente estuda que os astrônomos não estudam. Então, como eu disse, a gente considera espaço a partir da alta atmosfera da Terra. E tem um rádio aqui fazendo barulho. Então, a partir da alta atmosfera da Terra, a gente consegue estudar, por exemplo, os processos das auroras boreais. Isso é um fenômeno de estudo do físico espacial. A gente também estuda processos de precipitação de partículas na alta atmosfera, processos de... a gente estuda precipitação de partículas, a gente estuda... por exemplo, tempestades magnéticas, né, que isso também é importante pra gente, todas essas influências do geoespaço, que é o espaço em torno da Terra, nas nossas tecnologias, né, tudo isso também é parte de estudo do físico espacial. Então, toda aquela parte do clima espacial que eu expliquei um pouquinho nos vídeos anteriores, isso também é do nosso interesse de estudo e não de um astrônomo ou um astrofísico, por exemplo. A gente estuda o Sol como esse forçante, então ele é um laboratório para a gente de plasma espacial. A gente não estuda o Sol enquanto estrela que está evoluindo e tal. A gente tem um interesse maior nos processos que são de curta escala de tempo e que tem esse efeito maior na nossa atmosfera e na nossa magnetosfera, por exemplo. Também estudamos essas atmosferas planetárias dos outros planetas. A gente também quer saber o clima espacial em Marte, ainda mais agora com essa exploração espacial, né, que está em ongoing aí. E a gente também tem o interesse de coisas talvez um pouco do campo geomagnético, mas mais relação magnetosfera-vento solar do que o campo magnético como geração, que é lá no núcleo da Terra. Que isso seria um pouco mais a abordagem de um geofísico, né? Então, na verdade, todas essas ciências elas têm um pouco de conexão ali, elas se sobrepõem em alguns aspectos, mas é difícil, né, colocar a ciência em caixinhas. Então, na verdade, tudo é ciência, tudo é natureza e a gente está estudando os processos naturais.
com alguns olhares diferentes, mas às vezes esses olhares se interceptam, então é difícil um pouco distinguir alguns processos. Mas de fato o astrônomo ele não tem interesse nessas partes muito próximos da Terra, né? Então a gente acaba estudando esses processos físicos que acontecem em torno da Terra. Como eu me tornei uma física espacial? Bom, eu comecei fazendo física, fiz física, graduação e fiz licenciatura e bacharelado no Mackenzie, em São Paulo. A licenciatura, ela te permite dar aula de física para o ensino médio, para o ensino fundamental. Não tem física, né? Ensino fundamental, acho que talvez 8ª série. Mas você pode dar aula em escola e então ele te prepara com isso, te ensina didática, psicologia da educação e toda essa formação de um professor. Eu consegui fazer as duas coisas, eu fiz a licenciatura e o bacharelado. O bacharelado é o que te permite ter acesso às cadeiras e às disciplinas mais avançadas, né? Então você tem física nuclear, física quântica, coisas um pouco mais avançadas que na licenciatura a gente não via, mas que permitiu a gente seguir carreira acadêmica, ou seja, ir para uma pós-graduação. Para você se tornar um cientista, você precisa fazer mestrado e doutorado. Então, antes de você terminar seu doutorado, você não é considerado um cientista teoricamente falando. Embora a gente saiba que muitas pessoas que têm mestrado e antes até, elas conseguem fazer pesquisa com a mesma qualidade, mas de fato existe todo esse treinamento que a gente passa dentro da academia, que é durante o período de mestrado e doutorado, porque você precisa passar por todo o processo da metodologia científica mesmo para entender como isso funciona. Então, na verdade, a gente já está fazendo ciência, né? Desde a iniciação científica que acontece lá na graduação. Mas a gente ainda não tem todo esse peso de você responder sozinho pela sua pesquisa, né? E tudo isso. E aí você aprende que seu trabalho ele tem que ser revisado pelos seus pares. Então, não adianta você fazer uma pesquisa e publicar na internet. Tipo o que acontece com esses terraplanistas, né? Que eu tenho visto alguns documentários e vocês também têm falado aí para eu me pronunciar a respeito. Esse tipo de pesquisa não são pesquisas validadas. Então, eles fazem esses experimentos e esses experimentos eles não são verificados pelos seus pares, ou seja, os cientistas não validam essa experiência porque elas têm furos, porque elas estão mal fundamentadas teoricamente, elas estão mal interpretadas o resultado. Então o que acontece? Você acaba não sendo validado, então isso não é considerado uma ciência de verdade. Eu falei no outro vídeo de astrologia, a astrologia é uma pseudociência, por quê? Porque também acaba tendo um estudo aí dos astros, mas que as interpretações que se tiram dali, elas não são validadas cientificamente. Então, por isso que a gente passa por todo esse processo que é um caminho longo. Então, você faz a graduação, que são 4 anos, depois você faz um mestrado, que são mais 2, depois você faz um doutorado, que no mínimo são mais 4. Então, você passa aí no total de pelo menos 10 anos na universidade ou nos institutos de pesquisa, né, até você se tornar um cientista de verdade. Na minha formação, eu fiz graduação, bacharelado e licenciatura no Mackenzie, depois eu fui fazer mestrado e doutorado no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, que eu fiz em geofísica espacial, eu não fiz em astronomia. Então a geofísica espacial me permitiu ir para essa área de física espacial, que é o que eu atuo, né? E que é a parte mais clima espacial e física solar. Eu poderia ter ido para astronomia, trabalhar com física solar também, a minha abordagem seria um pouco diferente. É só isso que diferencia essa formação. Me perguntaram a questão da carreira, né? Então, eu, na verdade, fiz um outro doutorado depois. Então, eu sou uma pesquisadora que tem 2 doutorados. Não é necessário que se faça isso. Eu fiz por uma questão de oportunidade mesmo. E eu acabei fazendo o 2º doutorado em física, né? Que era mais voltado para essa questão dos raios cósmicos dentro da heliosfera. E eu fiz na Finlândia, na Universidade de Oulu. E eu fiz e defendi em 2015. Então, a defesa das teses, né, também fazem com que a gente se torne, de fato, um responsável pela nossa pesquisa, que é um momento bastante estressante, quem passou por isso sabe. E é bem legal, a gente sai bastante orgulhoso do nosso trabalho após um doutorado ou 2. Eu jurei para mim mesma que nunca faria um 3º, mas talvez, né, quem sabe, não sei. Não tenho nenhum preconceito em fazer vários doutorados. Mas não há nenhuma necessidade, porque eu já sou uma cientista a partir do 1º. Eu acho que no Brasil existe alguns lugares que oferecem o bacharelado em astronomia. Eu sei que em São Paulo a USP hoje oferece. Na minha época não oferecia, então eu realmente fui para a física pensando em ir para astronomia. Acabei migrando um pouco para física espacial.
Eu acho que no Rio de Janeiro, no Valongo, tem uma graduação, talvez no Sul, mas eu não tenho certeza. Os currículos do bacharelado em astronomia, eles têm a base muito parecida com a da física, então a gente tem que passar pelos cálculos, tem que passar pelas físicas gerais, né, experimentais, mas ele tem uma abordagem depois diferente, porque eles fazem mecânica celeste, a gente não faz, mas a gente também tem umas outras cadeiras mais específicas, acho que nuclear talvez eles não tenham. Eu não tenho certeza dos currículos, tem que olhar lá nos programas diferentes e dar uma olhadinha o que te interessa. A formação como astrônomo, ela te permite atuar diretamente nos observatórios, por exemplo, hoje em dia que a gente tem aí participação, o Brasil tem uma participação importante nos observatórios da América Latina, então tem mercado de trabalho para o astrônomo sem a pós-graduação. Mas talvez como um físico você tem um pouco mais de caminhos, né? Outros caminhos para seguir sem a pós-graduação, né? Então eu vejo muito assim como eu tive muitos privilégios no meu caminho para conseguir chegar até aqui, que eu vejo que alguns colegas não tiveram, infelizmente, porque a pós-graduação no Brasil nunca pagou bem, né? Eu tive a sorte de quando eu entrei as bolsas, né, de pós-graduação, elas foram sendo aumentadas e tentando corrigir um pouco pela inflação, porque estavam completamente defasadas. Então eu vi amigos que tinham ido para outras carreiras fazendo um dinheiro bom já na graduação como estagiário, e eu ganhava 200 e poucos reais na iniciação científica, trabalhando a mesma quantidade de horas e talvez mais horas do que esses meus amigos. Então assim, a carreira de ciência, ela é uma carreira bastante complicada nessa questão financeira, porque a gente tem que investir a gente tem que ter muita determinação para permanecer nessa carreira, porque realmente é uma coisa que não te dá um retorno financeiro imediato, né? O que ela te oferece, que eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu tive alguns alunos aí já que se formaram em doutorado e mestrados e iniciação científica, eu sempre digo que tem toda a questão da tua paixão pela ciência, né? Mas tem toda a questão de quão estimulante é você trabalhar no meio científico, porque você tem a oportunidade de viajar para lugares que as pessoas normalmente não vão, porque a gente tem os encontros científicos, então você começa a trabalhar com pessoas e conhecer pesquisadores internacionais, então você vai lá e conversa diretamente com o cara da NASA que fez aquela publicação que você leu no jornal. Então assim, tem toda uma questão muito maluca da ciência que ela te permite, realmente o planeta fica sem nenhuma fronteira, né? A ciência não tem fronteira. Então, você vai trabalhar com um cara que está lá na Austrália como se ele fosse teu vizinho. Então, o planeta fica muito mais integrado, assim, a visão que você tem no meio acadêmico de mundo muda, né? Então, eu durante a minha pós-graduação, eu viajei para lugares tipo Antártica, eu trabalhei na Estação Antártica Brasileira por alguns verões, eu fui para o Polo Norte, né? Eu atravessei lá o Círculo Polar Ártico, visitei o Papai Noel no Círculo Polar Ártico. Então, assim, eu fiz coisas que os meus amigos não fizeram umas carreiras mais tradicionais, né? Então, assim, tem os prós e os contras, né? Assim, eu acho que você trabalhar com o que está acontecendo, você conversar com as pessoas que estão construindo conhecimento e fazer parte desse movimento é uma coisa maravilhosa. Então, eu obviamente recomendo que todo mundo que tem interesse nessa área e está agora escolhendo os caminhos, que vá para essa área de ciência e fortaleça a ciência brasileira, que realmente necessita de mais braços e mais mentes, né? Meninas, não se deixem intimidar pelo ambiente, que ainda é bastante masculino, né? A gente tem muito mais homem na carreira acadêmica. A gente está virando esse quadro aí, mas ainda o ambiente não é muito favorável pra gente, a gente tem que ainda encarar aí uns preconceitos. Posso fazer um vídeo sobre essas dificuldades das mulheres nas ciências mais tarde, mas estamos aí lutando, eu tô aqui lutando, e tem gente mais velha que você, que chegou antes e que a gente tá aqui para te ajudar. Então, eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, me mandem, e eu vou tentar fazer o upload desse vídeo aí assim que eu conseguir internet, tá bom? Bem-vindos a bordo novamente e espero que vocês gostem do conteúdo. Tchau!